Em 1996, eu entrei na Mars. A Mars é a fabricante do chocolate M&M. Já ouviram falar? Chocolate M&M, Twix, marca Pedigree, Whiskas, eles também fabricam produtos para animais de estimação. Eles têm outras, várias marcas pelo mundo afora. Mas em 1996, a empresa estava passando por um processo de transição. Eles estavam expandindo o portfólio aqui no Brasil e eles tinham uma missão muito grande. Eles estavam desenvolvendo novos produtos para serem lançados. Naquele momento especificamente, a fábrica, ela praticamente vendia uma única marca. Então, ela estava, naquele momento, expandindo dentro do segmento de pet food, mas também entrando com uma nova categoria de produtos, que era a linha de chocolates. Chocolates, naquele momento, era dominado pela marca M&M, era a marca mais importante, naquele momento, na estratégia inicial aqui no Brasil. E, naquela situação específica, a marca existente era uma marca chamada Confetti. Quem se lembra da marca Confetti? Era um chocolatinho pequenininho. Não fica levantado muito tempo, porque quem lembra dessa marca vai associar um pouco né, ao tempo de duração. Assim. A gente já está um pouco... Mas tudo certo. Bom, qual é o problema? Qual era o problema que nós tínhamos para resolver dentro da equipe comercial? A marca Confetti era líder de mercado. A marca Confetti era vendida numa referência de hoje. Vamos dar assim um exemplo bem simples, mas era vendida hoje a unidade por R$5. Vamos dizer assim, tá? Um exemplo. Eu não lembro agora exatamente o valor que era nominal. Mas a questão importante era que M&M era um produto que não era embalado no Brasil, ele vinha por bulks, através de navios para chegar no Brasil, e aqui no Brasil ia ser embalado. Então, o produto ia ser posicionado minimamente acima de 50% do preço que era vendido o produto líder de mercado. E aí, como é que você entra com um produto no Brasil, num país continental, né, que vai custar 50% lá no ponto de venda a mais do que o produto líder? E aí, a segunda pergunta era, para quem já vendia alimentação para pequenos animais, como é que eu vou entrar numa categoria, e eu tinha acabado de entrar nesse mercado, eu não conhecia nem o segmento de pet e nem o segmento de bombonières. E aí eu falei, como é que eu vou entrar nessa categoria, para expandir a linha de produtos de pet food, se nem eu mesmo entendia o valor de pet food? Porque naquela época a ração para pequenos animais, em 1996, meus amigos, não tinha valor. O lojista não entendia. O dono do pet não entendia porque ele iria dar uma ração industrializada, um alimento industrializado. Então, nós tínhamos aí uma missão gigantesca dentro do processo. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a empresa, na verdade, ela tinha uma estratégia muito bem definida. Nós ouvimos aqui Antônio falar várias vezes sobre isso nos últimos tempos, nos últimos 2 dias, aí, né, no último dia e meio, e outros especialistas também vieram aqui para falar sobre a importância de você ter algo claro, um planejamento muito bem definido. E no caso, essa história da Mars, ela tem a ver com exatamente isso, comprovando, né, de que numa entrada em um país onde naquele momento ela não era tão forte ainda, ela não era líder de mercado naquele momento, mas ela estava num processo de expansão de portfólio. Então, ela estava pensando em expandir o número de clientes, além de expandir o número de produtos vendidos por cliente. Nós tínhamos 2 missões. Como é que eu faço isso? Num ambiente competitivo, onde eu tenho uma marca líder que custa 50% a menos do que a minha, num segmento onde eu tenho um mercado que ainda estava no começo do desenvolvimento, porque muita gente não sabia a importância daquele produto especificamente. Alguém aqui consegue pensar nos seus produtos, nas suas empresas, nos seus produtos, em alguma correlação com esse momento? Quando você começou a sua operação, quando você começou o seu negócio, quais eram as dificuldades, quais eram as limitações que você enxergava no primeiro momento para começar a vender? Então, esse cenário de complexidade concorrencial é absolutamente normal. E o que a Mars me ensinou nessa estruturação toda? Bom, eles tinham um plano muito claro.
Eles tinham, acima de tudo, um modelo de operação. Eles tinham um modelo de vendas, inclusive de vendas. Então, antes de nós começarmos a operação comercial, nós tínhamos uma determinação muito clara. O Antônio acabou de falar aqui sobre canais. Então, nós tínhamos clareza sobre quais canais nós precisávamos mexer. Chocolate tinha bombonieres, tinha lojas de conveniência, tinha o varejo alimentar, tinha lojas de departamento, várias categorias de lojas distintas que nós queríamos atacar. Sabia-se quantas lojas se queria alcançar em cada um desses segmentos. O mercado pet era diferente. Nós tínhamos o varejo agro, nós tínhamos o varejo pet, nós tínhamos também o varejo alimentar, e tudo isso estava mapeado, tudo isso estava rastreado. Nós tínhamos estatísticas, nós tínhamos objetivos para cobertura, para saber quantas lojas, se hoje no mercado brasileiro, para vocês terem uma ideia, o mercado pet ele é composto por alguma coisa próxima de 200 mil lojas, é o que diz a estatística oficial. A questão é, se eu tivesse um produto, para eu dizer que esse produto é líder de mercado, ele precisaria estar minimamente nessas 200 mil lojas. Concordam comigo? Se eu tenho somente o meu produto num mercado de 200 mil lojas, em 20 mil lojas eu tenho 10% de participação do mercado, se eu estiver vendendo nesse mercado específico. Então, se eu tenho a visibilidade de onde eu quero chegar, de qual o tamanho do meu público e de quem é o meu público, eu consigo estabelecer planos, ações específicas para esta ampliação. Fica a pergunta, está claro ou estão claros os meus objetivos, os meus números? Quem são? Qual é a quantidade de pessoas a quem eu devo me dirigir baseado nos produtos que eu hoje tenho? Essa é a pergunta que fica. E para nós estava muito claro sobre tudo isso. Bom, mas isso não foi tudo. Isso não foi tudo. Acima de tudo, tinha um aspecto importante dentro desse desafio que a Mars nos colocou, foi de que ela tinha uma equipe que não dominava os produtos. Eu nunca tinha trabalhado com esse segmento. Já tinha passado por outras companhias, Souza Cruz, São Paulo Alpargatas, Bung Alimentos. Passei por algumas boas multinacionais que me ensinaram muitas coisas, mas eu nunca tinha trabalhado com o segmento, com pet food, com bomboniere. Então eu tinha aí um desafio importante de aprendizado. E tinha um ponto complicador, é que a companhia, na verdade, ela tinha uma filosofia de trabalho já implantada nos outros países. Ela falava de um outro modelo de negócios. E entra um pouco nesse contexto que nós estamos falando aqui para vocês hoje, né? Desde ontem está sendo falado para todos nós, na verdade, que é a entrega de valor. A Mars, no mundo, trabalhava no modelo de atendimento ao ponto de venda diferente. Ela não entregava somente produtos, ela entregava também serviços ao ponto de venda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que um lojista, ele esteja num bairro qualquer, pode ser aqui de São Paulo, um bairro periférico qualquer, e esse cara é um lojista que já tradicional, tem lá 10 anos de experiência na sua empresa, a sua empresa está aberta há 10 anos, ele está vendendo relativamente bem na loja física, mas percebeu que ultimamente os seus clientes não estão indo muito mais à loja, por causa desse movimento todo que está acontecendo, né, pela praticidade das compras pela internet. E os consumidores não estão indo mais para a sua loja, então ele está tendo uma dificuldade de chamar os clientes para a sua loja. Através das redes sociais, porque ele não usa, talvez por causa do WhatsApp, mas ele também não tem muita prática no WhatsApp, ele só recebe pedidos pelo WhatsApp. Então ele tem um problema de atração de público para dentro da loja. Quando um profissional de vendas da Mars sabia disso, ele acabava então levando para esse cliente uma solução dentro de um pacote de fidelização. Então a gente vendia o produto para o cliente, mas só que dentro desse pacote de venda, nós também entregávamos para ele soluções que o ajudavam em resolver esta questão da atração de público para dentro da sua loja.
às vezes, se fosse nos dias de hoje, né, nós provavelmente entregaríamos um kit para ele com criativos, com vídeos, com materiais para ele postar nas redes sociais, com materiais para ele, de repente, mandar numa campanha de WhatsApp, por exemplo. Então, era uma forma de nós entregarmos produto e serviços ao ponto de venda. Isso é um negócio bem interessante. Bom, mas aí tinha um problema. Como é que eu vou agora treinar a minha equipe para trabalhar nesse modelo que eu preciso? Veja, nós estamos falando aqui de uma qualidade de venda que vai impactar no seu resultado. Se hoje você está tendo resultados de venda na sua empresa e as margens que você está alcançando nesse momento não estão sendo satisfatórias, as margens não estão alinhadas à sua expectativa, você provavelmente está enfatizando vendas em cima de produtos de menor margem. A questão é, como é que eu faço para modificar a minha equipe, para levar a minha equipe para essa venda mais qualitativa? Por isso perguntei para os senhores no começo, vocês querem vender melhor? Se vocês querem vender melhor, vocês vão ter que passar por um desafio, que é treinar o seu time para isso. A venda qualitativa não acontece de forma espontânea. Ela acontece a partir de preparação. E como é que você faz isso? Você vai precisar de um aspecto importante, que é você ter... Eu diria que o primeiro passo que você precisa executar é você ter um diagnóstico do seu time comercial. É entender como é o diagnóstico do seu time comercial. É saber aonde o seu time é forte, quais aspectos o seu time cumpre bem hoje em relação ao processo de venda. Como é que você sabe, como é que você consegue chegar a isso? Você vai precisar provavelmente identificar naquele seu melhor vendedor quais são as habilidades, qual é o formato que ele se utiliza para chegar nos melhores resultados. Possivelmente, pode ser que ele te ajude. Se você já foi um dos melhores vendedores da sua empresa, ou foi o primeiro vendedor da sua empresa, talvez até você já tenha esse modelo desenhado aqui na sua cabeça. O que está faltando talvez seja apenas colocar no papel, rascunhar ele, né? Então, o diagnóstico é você saber do seu time, aonde está o seu time, né? Quais são as pessoas do seu time que efetivamente contribuem, que fazem essa venda mais qualitativa. Não somente entregam volume, mas entregam também produtos de maior margem. Quem são esses caras? E quem são os caras que não estão performando dentro do limite que você gostaria? Isso é um ponto muito importante para que o processo todo comece. Então, diagnóstico é o primeiro passo. O segundo passo é documentação. Documentação está relacionado à parte dos manuais, é de você registrar o processo. O Fogaça mostrou aqui o POP, que é o processo, né? O processo operacional básico, né? Então, você tem o processo operacional básico internamente, mas para vendas, você precisa ter claramente como o seu vendedor deve abordar o seu cliente. Isso vale também para o Inside Sales, tá? Que é o playbook de vendas. Para quem aqui tem Inside Sales, é a mesma regra, né? Para vendas externas, nós também utilizamos. Nós chamamos apenas de manual de vendas por uma configuração mais tradicional, mas o sentido é o mesmo. Então, ter um manual de vendas significa orientar claramente o vendedor sobre qual é o passo a passo que ele deve seguir no processo de abordagem ao cliente. Isto é fundamental para que você consiga obter melhores resultados. O playbook de vendas, para quem trabalha com Inside Sales, é a mesma regra. É de você entender claramente como foi a estrutura, qual foi o script utilizado por aquele vendedor para chegar mais rapidamente ao fechamento de uma venda. É a mesma lógica. Então, ter o passo a passo de vendas totalmente escrito, registrado, e para que possa servir como base, como parâmetro para você. Porque essa documentação, ela protege a sua operação. A partir do momento que você tem clareza que uma abordagem de um vendedor deve cumprir
4, 5, 10 passos, por exemplo, se o teu vendedor não estiver cumprindo, você vai saber exatamente aonde ele não está cumprindo. E aonde ele está cumprindo muito bem. Então, aonde ele não cumpre, o que você vai ter que fazer? Treinar, dar foco, pegar, conversar, feedback, coach e fazer ele avançar. Depois disso, depois da documentação, entra a fase de treinamento. Com quem eu começo? Liderança. Eu não treino as equipes de vendas juntamente com o líder. Jamais. Não façam isso. Vocês vão jogar dinheiro fora. Eu preciso treinar primeiro a liderança. A liderança precisa entender com clareza como funciona o playbook, como funciona o manual de vendas. Depois disso, depois de você ter a comprovação de que eles aprenderam, de que eles sabem e que eles já têm agora a capacidade, inclusive, para replicar, agora sim é o momento de você, então, chamar o seu time comercial, o seu time de vendedores para prepará-los. Faz sentido? Faz sentido? Legal. Que bom, né? Bom, com a liderança treinada, sabendo o passo a passo, eu tenho uma segunda etapa com a liderança. Nós temos uma questão crítica no Brasil. A maior parte dos gestores de vendas, sejam supervisores, sejam eles gerentes, eles vieram da base de vendedores. Eles eram bons vendedores que tiveram sucesso na sua prática de vendas e por causa disso foram provocados a serem supervisores. Só que eles nunca tiveram, digamos assim, uma orientação mais objetiva sobre como se comportarem como gestores. Porque o papel do gestor, nesta nossa filosofia, é o do desenvolvimento de pessoas. Então, esse supervisor de vendas, ele não participa mais dos processos de fechamento de negócios. O supervisor de vendas, o gestor de vendas, ele é um cara que audita o processo. Você tem na documentação o manual de vendas totalmente estabelecido. Vamos dizer que nós tenhamos aqui os 10 passos que o vendedor precisa cumprir. Qual o papel do supervisor? Assegurar que esse vendedor, então, cumpra esses 10 passos. E se o vendedor não cumprir, esse líder precisa estar habilitado em feedback, em coach, para poder orientar esse vendedor, para poder tirar ele dessa base onde ele não está conseguindo praticar aquilo que precisa para alcançar o resultado. Então, a liderança precisa ser treinada em 2 aspectos: no processo, no protocolo que ele deve cumprir e nas habilidades para que ele possa se transformar num desenvolvedor de vendedores. E depois, na 4ª etapa, entra a equipe de vendas. Aqui eu treino os vendedores. E o meu objetivo com isso vai ser, então, massificar o comportamento. E agora, os líderes entram no papel de auditores. Eles vão monitorar, eles vão entender quais dos vendedores estão conseguindo absorver aqueles princípios que foram apresentados, quais estão tendo mais dificuldades. Porque, em todos os momentos, eles estarão juntos com esses caras. A ideia aqui não é que nós saiamos desligando, mandando embora meia dúzia de vendedores. O objetivo aqui é que nós nos posicionemos ao lado desse cara, para ajudá-lo. Primeiro perguntando, qual está sendo a dificuldade? Quais barreiras você está enfrentando que você não está conseguindo cumprir o que é preciso? O que eu posso fazer para te ajudar, para que você cumpra essas etapas mais rapidamente? Perguntas assim vão fazê-lo despertar. Perguntas assim vão fazê-lo revisar e talvez encontrar alternativas para avançar mais à frente. Legal? Final. Aqui é a etapa esquecida. Governança. Eu não mudo comportamentos em um treinamento apenas. Eu não mudo comportamentos em uma sessão de 1 hora. Eu não mudo comportamentos em uma semana de investimento e de acompanhamento. Eu mudo a partir de um sistema de acompanhamento de longo prazo. Provavelmente 3, 6, 9,
12 meses, muitas vezes, é necessário para que você consiga perceber o ajuste comportamental. Vendas é comportamento. Vendas, o Jorge falou hoje de manhã com muita propriedade, né? Vendas não é dom, vendas é técnica. Vendas é processo. Eu pude comprovar isso, eu não sabia disso, aprendi na Mars. Eu posso dizer para vocês que, seguindo esse protocolo, seguindo essa linha de raciocínio, você consegue então, a partir do diagnóstico, implementar e assegurar uma mudança de comportamento no seu time. Fazendo isso, você vai ter, possivelmente, resultados impactantes, com uma melhora na qualidade da venda. Se o teu manual foi bem desenhado, se o teu manual foi bem estruturado, possivelmente ele vai avançar, você vai conseguir avançar para um outro nível, para uma outra qualidade, né, do seu modelo de venda atual. Legal? Fez sentido? Tem alguma pergunta? Tranquilo? Tudo certo? Claro, né? Fácil, não? Fácil, Yankee. Dá para fazer lá, não? Boa. Gente, é isso aí então. Muito obrigado pela atenção de vocês.